A paz do Senhor, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e a tua família. Queridos irmãos, aqui estou para trazer um pequeno estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Trazer como tema, quem é o Espírito Santo? Meus irmãos, sabem quem é o Espírito Santo e quais são as suas finalidades na nossa vida? Então vamos aprender, querido, um pouco aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque tem muitos cristãos, querido, que ainda não conhecem o Espírito Santo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o apóstolo Paulo perguntou aos homens, já recebeste o Espírito Santo? Eles responderam para Paulo, nós ainda nem sabemos que há Espírito Santo. A Escritura diz que Paulo estendeu as mãos sobre quase 12 homens, estendeu as mãos e o Espírito Santo veio e eles começaram a falar em língua e profetizar. Então, querido, é de suma importância nós aprender a respeito do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus em essência. Amém, querido? Então vamos aprender aqui no texto bíblico, em João capítulo 16 por diante, aonde Jesus Cristo vai ensinar sobre as obras do Espírito Santo e com as suas finalidades. Acompanha comigo aí, querido, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1 por diante, aonde Jesus Cristo vai ensinar sobre o Espírito Santo. Quero aqui referir primeira finalidade do Espírito Santo. Primeira finalidade, quero destacar aqui, querido, que ele é consolador. O Espírito Santo da verdade. O que significa consolador? Aquele que conforta ou aquele que encoraja, querido. Porque sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos caminhar ou vencer as guerras espirituais. Quantas vezes, querido, na nossa vida enfrentamos guerras, lutas, batalha, diversidade, problemas e às vezes se entristecemos e às vezes muitos até pensam em parar, mas o Espírito Santo da verdade, ele vem e nos dá força, nos encoraja e nos conforta e nós conseguimos continuar caminhando. Amém? Então, uma das primeiras finalidades do Espírito Santo é consolar. Outra finalidade do Espírito Santo, amado, é convencer. No mesmo texto, João 16 e o versículo 8 vai dizer, Jesus Cristo ensinando vai dizer, quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo está condenado. Então, querido, o Espírito Santo, ele tem este poder de convencer o mais vil pecador. Faz que com o ser humano reconheça que é pecador e que precisa se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Então vamos ver ainda outra finalidade do Espírito Santo. É distribuir os dons espiritual. O Espírito Santo, ele distribui, querido, os dons espirituais. Você sabe quantos dons são e quais são eles? Então vamos aprender agora no texto bíblico. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 8. Vamos ver quantos dons são que o Espírito Santo distribui. Primeiro dom, o dom da palavra da sabedoria. O segundo dom, a palavra do conhecimento. O terceiro dom, querido, o dom da fé. O quarto dom, o dom de curar.
O quinto dom, o poder para operar milagre, o dom de operar milagre. O sexto, o dom das profecias. O sétimo, o dom do discernimento de espírito. E o oitavo, variedade de língua. E o nono, interpretações de língua. Então está aqui os 9 dons que o Espírito Santo ele distribui para a igreja do Senhor. E a Bíblia diz mais ainda, ele distribui a cada um conforme ele quer. É o Espírito Santo que distribui o dom para cada cristão, para que seja útil para a obra do Senhor Jesus Cristo e para a edificação da igreja. Então vamos ver ainda as outras obras do Espírito Santo, ou a finalidade, que é a virtude. O Espírito Santo, querido, ele produz em nós virtude, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Acompanha aí na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 26. Vamos ver o fruto do Espírito Santo, qual ele produz na nossa vida. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor; segundo, alegria; terceiro, paz; quarto, paciência; quinto, amabilidade; sexto, bondade; sétimo, fidelidade; oitavo, mansidão; e o nono, domínio próprio. Então esse fruto do Espírito Santo é produzido na nossa vida, querido. E nós conseguimos viver uma vida de plena paz, de gozo, através do Espírito Santo. Porque, querido, não há na vida de uma pessoa abundante sem haver o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos aviva. É o Espírito Santo que nos ensina a palavra do Senhor. É através do Espírito Santo que os milagres são realizados na igreja, dentro da igreja do Senhor. Então, querido, quero aqui finalizar, trazer a conclusão, que nós, todo santo dia, possamos viver cheio do Espírito Santo de Deus. E assim nós vai viver uma vida abundante na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na paz.